Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, comunidade de volta para casa. E nós estamos mais uma vez aqui reunidas para trazer um conhecimento para vocês, para que vocês também possam beber dessa fonte, né? É com alegria que eu recebo você que está chegando agora na comunidade, você que é nova aqui. Esse primeiro tema nós estamos abordando sobre a insegurança e dentro da insegurança alguns outros subtítulos, então foram divididos em 3 aulas. A primeira aula nós tratamos do complexo de inferioridade e hoje nós vamos falar propriamente sobre a inibição. Mas antes de começar, vamos lá. Eu quero receber você que está chegando, desejar para você boas-vindas e dizer para você que você convide outras pessoas, outras mulheres, senhoras, mães de família, aquelas que ainda também não são mães, a participarem conosco da comunidade de volta para casa. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. E já de antemão trago uma boa notícia. Final de janeiro, com a graça de Deus, nós iremos então fazer o nosso tão esperado sorteio para que algum dos membros aí da comunidade possa ser sorteado e ter o direito então a uma sessão de psicoterapia breve, inteiramente gratuita. Tá ok? Por isso então convide as suas amigas, convide a sua prima, a sua tia, enfim, todos a participarem e estarem aqui conosco. É de extrema importância que nós possamos trabalhar de modo a trazer esta saúde emocional às famílias, a restaurar as famílias, começando pelo nosso coração, que é então o coração do nosso lar, ok? Então bora lá, chega de conversa e vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque a gente tem bastante coisa hoje aqui pertinente para falar. E como eu já disse para você, hoje o tema a ser abordado é sobre a inibição. E o que é, então, esta tal inibição que tanto nos atrapalha? Esta tal inibição que tanto empaca a nossa vida e não nos deixa caminhar, não nos deixa dar passos. A inibição nada mais é do que, aqui com a minha colinha, então, um retraimento da personalidade. E o que vem a ser um retraimento da personalidade? O retraimento da personalidade é quando eu vou me fechando em mim mesma. É quando eu vou deixando de dar passos, deixando de caminhar e vou cada vez mais centrando em mim mesma, fechando em mim mesma, focando em mim mesma. E por quê? Por um temor excessivo de me expor. Então eu tenho tanto medo de me expor, eu tenho tanto medo do que vão dizer, do que vão pensar a meu respeito, do que vão falar, das retaliações que eu vou sofrer, que eu vou então me retraindo, me fechando cada vez mais. E isto nada mais é do que uma inibição, que é fruto da insegurança. Um fruto podre, mas é um fruto. Então, conhecendo e entendendo como eu funciono, eu consigo pontuar as situações, as necessidades de mudança na minha personalidade. E como que uma pessoa inibida, como que uma pessoa retraída fica? Ela fica cada vez mais cuidadosa, é uma pessoa excessivamente cuidadosa, é uma pessoa desconfiada, fechada, e por muitas vezes, esta pessoa, ela acaba disfarçando a sua inibição com atitudes corajosas, tendo aquelas atitudes altamente corajosas, mas que no fundo, não passam de uma profunda insegurança, né? E venha a ser refletido então através de uma inibição. Então, aquela pessoa muito fechada, aquela pessoa muito retraída, aquela pessoa muito calada, importante lembrar que por trás da inibição e por trás de todo esse retraimento, existe também uma gota, um tanto quanto significativa de amor próprio e de vaidade. E que por muitas vezes, esta vaidade nos impede de dar passos, nos impede de caminhar. E por quê? Porque no fundo, não é que nós não queremos, no fundo é porque nós não conseguimos. Esta vaidade, este amor próprio, esta preocupação demasiada comigo mesmo, me trava. E por que preocupação demasiada comigo mesmo? Marília, você acabou de falar que então é aí uma preocupação com o que o outro pensa de mim, exatamente. Mas se eu não preocupasse tanto com a minha pessoa, com a minha autoimagem, percebe que não faria tanta diferença o que o outro pensa ou deixa de pensar a meu respeito.
compreende? Mas eu tenho uma necessidade tão grande de ter uma aparência bem-quista, bem vista diante da sociedade, que isto me impregna de um retraimento que me impede, então, de crescer, de ser livre, de ser uma pessoa, uma mulher, uma dona de casa, uma esposa, uma mãe madura. E, consequentemente, eu vou, então, lançando raízes, né? Essas raízes doentes dentro da minha casa, para os meus filhos, para o meu marido. E, com isso, eu vou, então, fazendo o quê? Destruindo aos poucos a minha família, descaracterizando os meus filhos, o meu esposo, a minha família e destruindo aquilo que é o meu bem maior, aquilo que é então o cerne de onde brota ali toda a felicidade, que é o seio da família, certo? Mas então, para falar de inibição, nós temos aqui 2 tipos de inibição, e são esses 2 tipos que eu quero tratar com você. O primeiro tipo de inibição, nós vamos tratar aqui, que são as inibições comuns. E em um segundo momento, nós vamos falar sobre as inibições excessivas. Então, o que são as inibições comuns? As inibições comuns, tomar um pouquinho de água porque eu falo demais. As inibições comuns nada mais são do que quando nós omitimos a nossa opinião, quando nós então deixamos de falar aquilo que pensamos, deixamos de opinar diante de um questionamento, deixamos de emitir a nossa opinião própria acerca de algum assunto específico. Quando estamos num círculo de amigos, então alguém é questionado, nós rapidamente nos omitimos, nos fechamos e com isso nós vamos fazendo o quê? Nos retraindo cada vez mais, nos inibindo, nos fazendo com que nós não caminhemos em direção a uma liberdade interior. E por que isso pode então acontecer? Por conta de uma preocupação, de uma retaliação, de uma crítica, de um julgamento. Mas fato é, e é muito importante dizer que nós seres humanos fomos feitos para fora. Eu arriscaria dizer para vocês que a mulher principalmente foi feita infinitamente mais para fora do que o homem. E por quê? Porque diariamente nós somos convocadas a nos doar, a morrer às nossas vontades, a nos gastar pela nossa família, a trazer com alegria aquele alimento à mesa, mesmo em meio ao cansaço, e é aquele filho que faz birra, e é aquele filho que reclama e você tem que estar ali sorrindo, né? É o cuidado com o teu esposo, é o cuidado com o teu lar. Então a nós foi pedido muito mais, mas nós não podemos perder de vista que o ser humano foi criado para ser para fora e não para dentro. Enquanto eu não tenho a capacidade de olhar para o outro e compreender a necessidade do outro e ir ao encontro dessa necessidade, eu permaneço fechada em mim e eu permaneço literalmente impedida de crescer. Por quê? Porque eu só consigo então realizar atos bons, atos virtuosos, quando eu sou capaz de então me compadecer da necessidade do outro e ir ao encontro do outro. Percebe? É muito importante que nós saibamos e que nós tenhamos isso na mente. Por quê? Porque enquanto nós não fizermos esse trabalho de vir para fora, de ir ao encontro do outro, vai ser muito difícil vencer essas inibições comuns. E por quê? Porque no primeiro momento, o problema inicial dessas inibições comuns são exatamente essa, né? Esse silêncio que me toma, eu me calo, eu não falo, eu não opino, eu não mostro a minha opinião, eu não deixo com que ninguém perceba o que eu penso, né? Aquilo que existe em mim. Consequentemente, eu vou matando os meus valores porque eu tenho vergonha de dizer aquilo que eu acredito, aquilo que eu professo, aquilo que eu exerço, com medo. Mas veja só como nós nos sabotamos. Existe também por trás de toda esta figura um sentimento oposto, né? Que é aquilo que nós chamamos então de uma falsa humildade. E o que vem a ser uma falsa humildade? Uma falsa humildade é quando eu sou sempre aquela calada, silenciosa. Olha, fulana de tal, ela é tão quietinha, não fala nada. Uma pessoa tão comportada, uma pessoa tão boa.
Mas no fundo você não fala, não é porque você tem a virtude do silêncio. Você não fala porque você tem medo de se expor. E você passa por uma falsa humildade, uma humildade que não lhe pertence, que não é tua, que você não conquistou. E por quê? Porque o tempo todo você vive escondido atrás das suas máscaras. O tempo todo você vive escondido atrás de um personagem que você criou. Mas você não se dá conta que com o passar do tempo você vai se matando. Você vai matando a tua essência aos poucos, até chegar o momento em que esta inibição gera em você então uma patologia. E isso é muito triste mesmo. E é importante dizer que quando nós agimos por uma falsa humildade, né, eu tenho aí um contraponto que é a minha imaginação. Eu ajo de um jeito, mas eu me imagino de outro completamente diferente. Eu silencio, eu não me manifesto, eu não falo o que eu penso, eu não coloco então os meus valores, mas a minha imaginação voa completamente o oposto, funciona completamente o oposto. Na minha imaginação, eu sou uma pessoa extremamente capaz, que dou conta, e aí eu penso assim, mas eles não sabem do que eu sou capaz. Porque eles soubessem o tanto que eu sou boa, porque se eles soubessem como eu posso ajudar, não, ninguém vai saber. Ninguém nunca vai saber se você não der passos concretos para realizar este ato. E aí então você pode estar me perguntando assim, ok, Maria Elisa, eu sofro então dessa inibição comum, e como que eu faço para que então isso, né, eu deixe de sofrer desse mal? Veja só, você precisa nadar contra a maré. Se você sofre desse retraimento, dessa dificuldade de se colocar, dessa dificuldade de se pontuar, dessa dificuldade de manifestar a sua opinião, dessa dificuldade de ter que, né, dar uma ordem, falar alguma coisa, se essa é a tua dificuldade, exatamente aí está o teu confronto. É exatamente aí que você precisa agir. Você precisa superar as tuas expectativas, superar os teus limites, e então dizer, e então falar, e então não parar. Importante é que a gente tenha aqui aquilo que a gente chama de uma exagerada expectativa. E o que vem a ser uma exagerada expectativa? É como se eu tivesse então um radar na minha cabeça que ficasse ali girando o tempo todo, mapeando, norteando os meus passos. Fato é que este radar vai me levar sempre para o caminho errado. E por quê? Porque o que baliza o meu radar não é a minha verdade, não é a verdade absoluta. O que baliza este radar é a verdade a partir do que o outro pensa de mim, percebe? E isso faz com que cada vez mais, cada dia mais, eu confunda os meus passos e eu acabe pegando caminhos tortuosos, caminhos que não vão me levar a lugar algum. Então eu preciso que este radar, de fato, encontre a verdade absoluta e eu passe a tomar as minhas iniciativas, as minhas atitudes, a partir de onde? A partir desta verdade absoluta, que afinal de contas é o fim último para o qual nós todos fomos criados, a contemplação da verdade. Então nós precisamos desta violência diariamente dentro de nós. E para quê? Para que nós sejamos livres. E como mulheres livres, com o coração inteiramente livre, autoconfiante, mulheres que se conhecem, que se autodominam, nós possamos fazer da nossa casa um ambiente saudável, um ambiente de alegria, um ambiente autoconfiante, um ambiente onde os meus filhos sejam saudáveis, onde o meu esposo encontre amparo, refúgio, um ambiente gostoso, um lugar limpo fisicamente falando. Então tudo isso depende de um coração ordenado, de um coração livre. Então, bora vencer essa inibição comum. Acredito aí que muitas devam estar ouvindo, né? Devam estar pensando, nossa, me parece familiar essa fala, acho que me encaixo ali, acho que me encaixo aqui. E esse é um excelente exercício. E ouvindo e ir se encaixando, se encontrando onde é que você entra, onde é que você se encaixa. E por quê? Porque este é o caminho do autoconhecimento. E eu só posso ser uma pessoa livre de verdade quando eu me conheço, quando eu me possuo. Caso contrário, eu vou vender gato por lebre, né? Eu vou vender gato por lebre, então não tá correto. Mas bora lá, vamos partir para então, para aqui para as inibições excessivas.
Então agora nós já colocamos aqui então do que se trata a inibição comum, que é esse retraimento, né, que é essa dificuldade de se colocar. Importante dizer que às vezes nós deixamos com que o outro determine as nossas ações. Vejam, isso é muito sério. Eu deixo com que o outro determine aonde eu vou, o que eu falo, o que eu faço. E isso vai nos tornando escravos, prisioneiros. E vejam, quanto mais eu ajo assim, mais longe da liberdade eu me encontro. Mais longe da liberdade eu me encontro. E isso é grave. Isso é muito grave. Porque chega num determinado ponto que eu perco a minha essência. Eu perco aquilo que é próprio meu. Aquilo que é único, que é irrepetível dentro de mim. Então, mulheres, meninas, senhoras e senhoritas, estejam atentas. Estejam muitíssimo atentas a essas sabotagens que nós mesmas vamos aí gerando e causando no nosso desenvolvimento psíquico, emocional, né, espiritual, enfim, por aí vai. Certo? Então vamos lá, vamos para o próximo. Agora, então, nós vamos falar um pouco sobre as inibições excessivas, e aí eu já quero trazer para vocês aqui uma redundância, né, que é algo, então, que nós chamamos de decisões decisivas. São aquelas decisões decisivas. E o que vem a ser, então, essas decisões decisivas? Uma pessoa que sofre de uma inibição excessiva é uma pessoa que não consegue se decidir. É uma pessoa que não consegue se decidir. E isso é ruim. Por quê? Porque caracterizam personalidades, por exemplo, que não tiveram a coragem de definir-se interiormente. Veja, não é uma definição da boca para fora, mas é uma definição de dentro, que vem de dentro, que não fizeram uma opção radical por questões fundamentais e por questões de valores na vida humana. E por que não fizeram? Porque são pessoas inseguras. Inseguras. Veja bem, quando eu sofro de uma inibição comum, eu compreendo que eu não consigo externalizar e aquilo tem uma afetação interior em mim. Mas eu entendo e tenho clareza de que interiormente eu não sou aquilo, eu sou diferente daquilo, porém eu não consigo me manifestar diferente. Nas inibições excessivas, percebe que é o oposto. Eu não sou capaz de ter essas decisões decisivas interiormente. E isso reflete diretamente nos meus valores. Isso afeta diretamente os meus valores, né? É uma coisa assim que aparentemente soa muito sutil, mas é uma coisa que atrapalha muito esse desenvolvimento. A pessoa que não tem essa decisão interior, ela é uma pessoa que deseja o amor, mas ela não quer amar. Ela deseja um emprego X do sonho da vida dela, mas ela não empreende esforço para poder buscar. Ela deseja, ela quer a glória, ela quer buscar, né? Mas ela não quer o sacrifício. Percebe? E isso acaba tornando ela uma personalidade enfraquecida. Uma pessoa que o vento leva para lá, para cá, para qualquer lado. Como que uma biruta, em que o vento bate, toca e ela está ali rodando para todos os lados. Essas são pessoas que têm uma personalidade descaracterizada. Uma personalidade que não tem, então, valores intrínsecos, valores rígidos aos quais regem a vida dela. Deste modo, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer fala, qualquer situação pode reger a vida dela, já que empreender um gasto de energia para ela é uma perca de tempo. Isso também é uma face da insegurança. Isso também é uma face da insegurança. Mas é importante lembrar que não são todas as minhas ações, vejam só, não são todas as minhas ações que dizem diretamente daquilo que eu sou. Não são todas as minhas ações, porque às vezes eu posso ter uma ação que não condiz com aquilo que eu penso. Eu posso ter uma ação que não condiz com aquilo que eu penso. Tá joia?
Então vamos lá, eu queria dar para vocês aqui um exemplo que eu achei muito interessante, né? Que vai falar da gagueira, a pessoa que é gaga. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem o problema da gagueira, né? Por muitas vezes, essa gagueira pode se manifestar como uma timidez. Ok? Compreensível. Mas na grande maioria das vezes, eu me arriscaria a dizer que a gagueira ela não se manifesta como um ato da timidez. Mas ao contrário, né? Aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha. Esta gagueira, ela pode proceder e ela procede desta indecisão interior. Por quê? Porque quando eu gaguejo é quando eu sou posto em xeque, em confronto. E eu não tenho uma estrutura rígida dentro do meu interior para ir ao confronto, para partir ao confronto. Então, o que eu faço? Eu aciono, né, na minha psique, no meu emocional, no meu biológico, meios de uma autodefesa. Então, eu começo a me defender. Como? Gaguejando. Percebe? E isso não só com a gagueira, né? A gente pode ter aí inúmeros exemplos, inúmeros outros exemplos que tratem dessa questão. A pessoa que não se decide pelo sim ou pelo não. Ela não sabe se ela quer, se ela não quer. Ela não sabe se ela vai, se ela não vai. Você percebe que nas inibições excessivas, as decisões, né, elas estão infinitamente mais ligadas a algo que parte de dentro para fora, né, do meu interior para fora. E aí, o que acontece? Pela verdade ou pelo erro, por esta vocação ou por aquela outra, né, pela felicidade eterna ou pela perca eterna. A pessoa não se decide. A pessoa, a mulher, ela não decidiu se ela quer o céu ou se ela quer o inferno. Ela ainda não conseguiu decidir dentro dela se ela quer o esforço pelo se gastar, se consumir pela família, ou se ela quer o cuidado consigo mesma, este zelo com ela mesma de não se gastar, de não se consumir, porque hoje, infelizmente, nós encontramos e nós vemos isso com muita facilidade de mulheres que não querem, que não desejam engravidar e que não querem ser mãe de forma alguma, porque não podem gastar o seu corpo. Porque não podem gastar o seu corpo. E gerar é se consumir. Ter filhos é se consumir. Cuidar de uma casa, de um esposo, é se consumir. E nós não podemos nos deixar levar por esses medos. Medos que vão coibindo a nossa vida. Medos que vão nos escravizando. Medos que vão nos impedindo de caminhar. Isso nos leva para o caminho errado. Isso vagarosamente, a conta-gotas, vai destruindo o meu casamento, vai destruindo as minhas amizades, vai destruindo os meus relacionamentos, vai destruindo em mim o afeto, vai destruindo em mim o bom humor. Chega num determinado momento que eu não me aguento e que ninguém mais me aguenta. Então, minhas senhoras, é muito importante que nós tenhamos a clareza sobre a insegurança e de que modo ela tem agido, atuado na minha vida. Será que hoje eu tenho sofrido de fato de uma inibição comum, de uma vergonha de me colocar, de mas eu não vou cumprimentar o fulano porque o fulano é famoso. Grande coisa, isso não muda nada, ele é gente como você, né? Isto não muda nada. Ou se você está sofrendo aí de uma inibição excessiva, de uma dificuldade em se decidir interiormente pela vida, por viver, e porque se decide pela vida, também se decide pelas suas consequências. Afinal de contas, viver não é um jogo, não é uma brincadeira. Viver exige de nós postura, responsabilidade, sabedoria, vontade, ok? Então, eu gostaria de deixar para vocês hoje, aqui nesta aula, esses dois tópicos de suma importância, que são as inibições comuns e as inibições excessivas, dentro da insegurança, para que nós possamos então ouvir e ir nos encontrando e nos localizando. Onde é que eu me perdi? E se de fato você se perdeu em algum desses pontos, bora recomeçar. Bora vir para fora. E aí você pode dizer assim para mim, mas Maria Elisa, como que eu faço se eu sofro de uma inibição excessiva? Prioridades.
prioridades. Coloque num papel quais são as prioridades da tua vida. A tua prioridade é estar sempre com o cabelo arrumado? Ou a tua prioridade é ver sempre os teus filhos, o teu esposo, a tua casa organizada, ordenada, feliz? A tua prioridade é sempre gastar tempo lá no cabeleireiro, né, não sei na onde, nada contra, porque nós precisamos nos cuidar e nós temos que fazer isso. Mas ou a tua prioridade é de fato se debruçar, estudar para oferecer um relacionamento melhor para o teu esposo, para oferecer uma segurança maior dentro da tua casa. Então, minha senhora, minha amiga, olhe para você, mas olhe com esse olhar verdadeiro. Tire as máscaras, tire esta armadura que lhe faz o tempo todo se colocar diante das pessoas como que um personagem. Seja você mesma dentro da liberdade a qual nosso Senhor te criou, certo? Espero poder ter ajudado de coração vocês nessa então segunda aula da nossa comunidade sobre a insegurança. É com muita alegria que eu me coloco à disposição de vocês para poder ajudar dentro daquilo que for preciso. Qualquer dúvida é só acionar aí mesmo no grupo do Telegram, na comunidade de Volta para Casa. Mais uma vez eu faço o convite para que então você traga outras mulheres, outras senhoras e senhoritas a participarem conosco e até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais!